Olá, eu me chamo Renata e eu, juntamente com a Carolina, em nome do Pet Músico FCA e com as contribuições de Doane Lira e do tutor Robson de Almeida, iremos apresentar o nosso trabalho acerca das estratégias digital para a aprendizagem musical, a experiência do QuizPet durante a pandemia. O QuizPet, ele surgiu da necessidade de adaptar o ensino de música ao novo formato digital, em decorrência do quadro pandêmico que se iniciou em março de 2020. As suas publicações elas foram feitas na plataforma do Instagram, às quartas-feiras, a partir das 9 horas. E ela era composta de entre 5 e 6 perguntas, testes curtos de 5 e 6 perguntas, que tinha por objetivo promover a aquisição de conhecimento, a partir de um ambiente mais contraído, informal, trazendo o conteúdo de maneira mais leve, tanto para proporcionar uma avaliação pessoal, uma autoavaliação, quanto para disponibilizar uma avaliação de quem estava produzindo material acerca de interesses e de conteúdos. E também a capacitação pessoal, porque se espera, ao menos, né, que algo seja absorvido a partir daqueles pequenos testes. Esse tipo de proposta ela já vinha sendo trabalhada ao longo dos anos, podendo-se citar tanto Vargas e Allet, né, que ele via a utilização dos quizzes, dos jogos, como ferramenta de apoio ao ensino básico. O Cardoso, que acreditava que os quizzes ajudavam a incentivar os estudantes a pensarem, pesquisarem, refletirem e discutirem conteúdos e conceitos passados em sala de aula. Paiva, que acreditava que esse tipo de processo de aprendizagem corroborava com o processo de conhecimento chamado gamificação, na qual o aluno, o estudante, ele vivencia de forma prática o que ele aprende em teoria, de uma forma mais descontraída, a partir de jogos e de atividades lúdicas, com a intenção de trabalhar interação, cooperação e colaboração para a facilitação da aquisição de conhecimento. Podendo mencionar também Gonçalves, que afirma que a gamificação é de suma importância no contexto educacional, já que ela traz a motivação para o aluno e a motivação é um ponto-chave para a assimilação do saber, inclusive no processo de educação musical. E por último, e não menos importante, a gente pode citar Noprez e Tori, que fala acerca da adequação dos novos recursos digitais, no caso do processo de adaptação dos professores e acompanhamento das novas mídias digitais, dos novos recursos, das tecnologias, para assim recriar o modo de ensinar, as metodologias e facilitar o aprender do aluno. O objetivo principal do projeto, como está descrito, é compreender a participação e as contribuições do mesmo para a aprendizagem dos conteúdos musicais, estudado no curso de licenciatura em música com ênfase na Universidade Federal do Cariri, além de facilitar o processo de aprendizagem musical, não apenas dos estudantes do curso de licenciatura em música, como também da comunidade em geral que participa. A primeira publicação do projeto ela ocorreu dia 12 de maio de 2020, com o tema Compositores, e a sua 10ª edição, dia 14 de julho de 2020, com o tema Censurados. O quiz, além de promover as perguntas, ele também traz curiosidades, na qual justifica o porquê daquela alternativa. E nele foram trabalhados desde trilhas sonoras de filmes, jogos e séries, até temas mais conscientizadores, como músicas de protesto, luta contra o racismo e o respeito ao grupo LGBTQ+. O processo de coleta de dados se deu a partir das contas alcançadas, impressões e respostas. Segundo a plataforma do Instagram, ela que nos fornece esse tipo de informação, as contas alcançadas são todas as contas únicas que visualizaram aquele history. As impressões é a quantidade de vezes que aquele history foi visualizado. E as respostas foram quantas contas únicas de fato participaram respondendo do questionário. A análise de dados se deu através da comparação de gráficos. Para poder ser feita essa comparação, foi feito um 11º quiz, que ficou conhecido como Vale a Pena Ver de Novo, na qual foi pegado uma pergunta de cada quiz anterior e colocado juntamente em um único quiz, na qual a única coisa que variava eram as alternativas. Vale ressaltar que as alternativas eram entre verdadeiro e falso,
múltiplas escolhas e aí vai. Esse tipo de trabalho ele foi feito para poder fazer uma avaliação da questão do nível de interesse em relação aos temas propostos. O que é que o pessoal gosta mais, o que, é que eles não gostam, quais são os temas que eles têm mais dificuldade. E a seguir a gente pode fazer uma análise desses gráficos e dos seus resultados. Para a nossa pesquisa, a gente usou a pesquisa quantitativa para analisar o gráfico com os três pontos importantes da nossa pesquisa, que são as impressões, as contas alcançadas e as respostas, baseadas na ferramenta que a gente usou para poder fazer o nosso projeto acontecer. Nesse gráfico, a gente vai ter a análise do quiz 1 ao quiz 11, sendo que o quiz 11 foi uma análise dos 10 quiz. Eu vou explicar. Do quiz 1 ao quiz 10, cada quiz teve um tema, cada quiz teve suas alternativas e a gente buscou trazer as curiosidades relacionadas a cada tema. Quando a gente chegou no quiz 11, a gente pegou uma pergunta de cada quiz, ou seja, a gente pegou uma pergunta do quiz 1 até o quiz 10 para fazer uma base de vale a pena ver de novo, ou seja, o quiz 11 ele conteve 10 perguntas relacionadas a cada quiz que a gente já tinha feito. A gente buscou, na nossa análise, avaliar o grau de comprometimento de quem nos acompanhava, de quem acompanhava o projeto, ou seja, saber se lembrava das perguntas, saber se lembrava do tema e para gerar essa interação maior. Nessa tabela, a gente vê mais a fundo como a gente pensou para acontecer o projeto, o Quiz 11, e como ele realmente aconteceu, né? Então, aqui na primeira pergunta, a gente vai ter a pergunta do quiz 1 e a pergunta do quiz 11, a pergunta do quiz 2 e a pergunta do quiz 11, e assim vai até o final. A gente vai fazer essa análise. Não dá para avaliar um grau de resposta certa e resposta errada, porque o que a gente tentou fazer foi uma interação, foi entender o nível de interação que o nosso público estava tendo com a gente, já que a gente manteve uma constância muito grande ao longo do tempo que a gente foi colocando o quiz para funcionar. Então, nesse quiz 11, que a gente tem nessa tabela à nossa frente, a gente pode ter esse nível de avaliação, né? Algumas pessoas que erraram muito no primeiro quiz e acertaram no Vale a Pena Ver de Novo porque lembravam, porque ficou fixo de alguma forma na cabeça das pessoas, né? Então, a gente tem como pensamento que a nossa curiosidade ajudou muito para que isso acontecesse, para que isso funcionasse. Então, essa é uma análise geral do que a gente tentou fazer no Quiz 11. O nosso intuito desde o começo do QuizPet era trazer essa interação, trazer uma interatividade com o nosso público, com as pessoas que estavam em casa, longe das aulas, afastada da faculdade, e acoplar com o nosso conteúdo musical, né? Trazer as pessoas para mais perto, para as pessoas interagirem. A gente teve o intuito de fazer com que as pessoas trocassem suas respostas, tu acertou qual, tu errou qual. Então, o objetivo principal do quiz era uma ferramenta de estudo e interatividade, cada um na sua casa nesse período, para aliviar a tensão do que a gente estava vivendo. Então, pode-se dizer que o intuito do quiz ele foi cumprido diante desse propósito, porque a gente conseguiu não só expandir o nosso espaço musical e didático, como também trazer aprendizagem para outras pessoas que nos acompanharam e que tiveram o prazer de fazer parte do projeto com a gente e divulgar para outras pessoas. Aqui está um pouco das nossas referências bibliográficas que a gente usou para ter a nossa pesquisa e construir o nosso resumo expandido. E muito obrigada.